Muita alegria que mais uma vez eu estou aqui para falar sobre um tema super pertinente na vida de todos nós, né? Quando nós falamos de algo que a gente às vezes está procurando e aquilo também vem de encontro à nossa procura, né? Eu vou falar hoje sobre sincronicidade. Que palavra difícil, né? Sincronicidade é uma palavra difícil no vocabulário, mas ao mesmo tempo tão fácil de ser entendida, né? Muitas vezes, quantas situações que nós estamos pensando e a gente fica, às vezes, sonhando e de repente algo acontece que conclui esse sonho nosso ou esse pensamento. Então, quando eu falo de sincronicidade, eu venho falar com vocês sobre a importância de nós afinarmos os nossos pensamentos com os nossos propósitos, com os nossos desejos, porque muitas vezes nós não sabemos quais são as frequências e vibrações que estamos emitindo ao universo e com isso nós atraímos mais do mesmo. Então, quando eu falo em sincronicidade, eu falo no macro, que eu posso falar do sistema familiar, e eu falo também do micro, que eu posso estar nas nossas relações cotidianas, fazendo com que eu atraia algo que eu estou procurando. E assim, algo que está me procurando também possa ser atraído por mim. Então, falar de sincronicidade é falar de frequência e vibração. Quais são os pensamentos que vocês têm vibrado e frequenciado na vida de vocês, que muitas vezes vocês atraem algo que vocês poderiam falar assim, nossa, mas eu nem estava pensando nisso, eu nem queria isso, e eu atraí isso para mim. Então, eu venho chamar vocês por uma responsabilidade diante dessa vida que nós escolhemos, consciente ou inconsciente, tudo que nós criamos. Então, quando eu falo isso com vocês, eu faço com que vocês saiam do lugar de inocentes, de vítimas. Eu coloco vocês como protagonistas da vida de vocês e eu faço nada mais, nada menos do que Jesus, no seu legado, trouxe para nós. Vigiai e orai. Quantas vezes nos nossos pensamentos nós estamos pensando em coisas ruins e nós atraímos isso para nós. Muitas pessoas que me procuram às vezes para trocar uma ideia, para que eu possa dar um conselho. As pessoas às vezes falam assim, nossa, eu estava tão aborrecida e ainda aconteceu coisa pior. Eu venho falar que isso está intimamente ligado às coisas que nós emanamos e vibramos para o universo. Se nós vibramos amor, alegria, paz, abundância, nós vamos atrair mais disso para nossas vidas. Se nós estamos vibrando coisas negativas, diante das coisas que nós temos projetado, nós vamos atrair mais disso. Então, quando nós tomamos consciência da nossa responsabilidade nessa vida, nós começamos a ver que somente nós somos responsáveis por tudo nessa vida. Não existe o outro. A todo momento eu convido vocês a tomarem consciência da vida de vocês para que vocês possam ver na vibração de vocês, se vocês não conseguem perceber a alteração, o que vocês têm recebido. Porque se vocês têm recebido coisas boas, significa que vocês têm vibrado e frequenciado coisas boas. Se eu falo com vocês e vocês retribuem para mim que têm recebido coisas negativas ou ruins no ponto de vista de vocês, porque a princípio a gente pode partir do princípio que é uma coisa ruim, mas lá na frente a gente vê quantas transformações aquilo trouxe para nós, tanto como evolução de ser humano, quanto os progressos cotidianos que nós podemos fazer nessa vida. Então, falar de sincronicidade é falar de uma afinidade, de uma frequência que nós temos como diretamente com o que nós pensamos. E a nossa responsabilidade é vigiar e perceber quais são essas vibrações que nós o tempo todo temos emitido e não temos percebido. Então, diante dessa situação que nós nos encontramos hoje da pandemia, nós podemos perceber que as vibrações podem estar muito mais ligadas às coisas vibracionais de frequência muito baixa, né? E o próprio vírus também tem uma frequência muito baixa, que ele vibra em torno de 20 e 40 Hz.
Então é uma vibração muito baixa, né? Se a gente for pensar na vibração do amor e da caridade, chega a ser 450 Hz, 435 Hz. Então, quando eu estou falando disso, eu não estou falando de algo mirabolante, nem de misticismo, nem de coisas de outro mundo. Eu estou falando sobre frequência, comprovada pela física, que tudo no universo vibra. E cada um tem a sua vibração. Então, é tão claro isso para mim, e eu não sei vocês, nós conseguimos perceber a vibração de todas as pessoas, né? Eu sou uma pessoa muito sensível, né? Então, só da pessoa conversar comigo, eu sinto claramente os sentimentos que essa pessoa está vibrando. Mas isso é uma coisa minha. Nem todas as pessoas têm essa facilidade de perceber. E eu convido vocês também a treinarem isso, porque muitas vezes vocês podem sentir e não acreditar que esse sentimento que vocês sentem é verdadeiro. Eu passei a acreditar que tudo o que eu percebo energeticamente, meu e do outro, é verdade. E aí isso começou a tomar uma proporção muito grande, um sentido muito grande, e hoje eu tenho a possibilidade de escolher trabalhar com as constelações, que é totalmente prática, né? Totalmente ligada aos significados daqueles posicionamentos dos bonecos, que eu aproveito o sentir, e como eu já estou no campo da pessoa, eu consigo perceber energeticamente quais são as energias predominantes nesse sistema. Então, através de um treino meu, não intencional e nem totalmente consciente, né, isso a gente vai construindo durante a vida, eu aprendi a sentir o outro. Então, muitas vezes, principalmente eu que lido muito com o público, na escola, eu consigo perceber que às vezes a pessoa está com uma outra intenção e que ela está totalmente armada em detrimento de nós lá na escola. E aí, eu percebendo isso, eu utilizo isso como uma ferramenta de colaboração para mim. Quantas vezes nós percebemos a energia das pessoas e nós utilizamos essa energia para nos atrapalhar? Quantas vezes vocês percebem que as pessoas estão com outras intenções e vocês aproveitam e entram nessa frequência e cai a vibração de vocês e vocês se aborrecem? Quando nós começamos a perceber a energia do outro, nós começamos a saber selecionar o que nós escolhemos para a nossa vida. E aquela frase, muitas vezes é melhor escolher ter paz, né, do que ter razão, está justamente ligado quando nós entendemos que o outro não vai mudar diante de uma fala nossa. E aí, quando nós sentimos isso vibracionalmente ou energeticamente, nós começamos a não gastar energia com essa pessoa para fazer algo que vai nos desgastar. Então, eu estou ensinando a vocês a utilizarem a energia de vocês e a do outro para bem próprio de vocês, para que vocês não gastem energia, não percam tempo, utilizando a energia que pode ser para a criação, como forma de fazer com que vocês se sintam mais tristes, mais aborrecidos, que vocês se sintam fracos, porque vocês acabaram frequenciando a vibração baixa de uma outra pessoa. Então, quando eu falo de sincronicidade, eu falo de frequência e eu falo de energia. Então, inevitavelmente, eu falo com vocês que a gente, no campo do nosso sistema familiar, nós estamos intimamente ligados a tudo o que foi. E aí, quando eu falo de frequência e sincronicidade, a gente começa a atrair o que nós temos em nós, o que nós temos no nosso sistema. Então, se o meu sistema lá no passado foi um sistema que teve muita escassez, isso vibra muito forte no meu sistema e hoje eu posso estar na escassez, ou mesmo que eu seja abundante, eu tenho medo da escassez, então eu vibro escassez. Então, quando eu falo em sincronicidade, eu posso falar do macro, que é o sistema familiar, e posso falar do micro. Quantas vezes nós, na correria do dia a dia, nós mudamos o nosso pensamento e a nossa frequência e nós atraímos algo que a gente não queria. Falar de sincronicidade é falar de pensamento, de falar de propósito.
o que vocês têm escolhido para a vida de vocês, que vocês ainda não têm claro, mas é isso que está direcionando a vida de vocês. Porque quanto mais nós começamos a pensar a respeito de algo que desejamos, nós começamos a movimentar a energia para a criação desse sonho, da realização dessa realidade. E aí tudo converge para aquilo, né? Porque nós colocamos energia nisso. Mas quando nós também não sabemos para onde nós estamos direcionando o nosso olhar, os nossos pensamentos e a nossa energia, nós podemos atrair tudo e todos. E aí corremos riscos, né? Quando eu falo isso com vocês, fica muito claro para mim e vem de encontro também que existe o constelador certo para o constelado. Então, quem procura certos tipos de constelador, aquilo é uma atração do constelador, sabe? Então, nós teremos nos círculos de amizade aquilo que nós vibramos. Se eu sou uma pessoa que não sou confiável, eu vou atrair pessoas que não são confiáveis para perto de mim. Se eu sou uma pessoa que gosta de mimos, se eu sou uma pessoa mimada, eu vou atrair mais disso para mim. Olha só como são as coisas, né? Se eu gosto de pessoas alegres, que gostam de conversar sobre assuntos que têm a ver com o que eu acredito, eu vou atrair mais pessoas que falam sobre as coisas que eu gosto de ouvir. Então, quando eu falo de sincronicidade, eu convido vocês a pensar e analisar tudo que vocês têm feito da vida de vocês, e principalmente em pensamento e vibração. Porque às vezes vocês falam assim, Renata, mas eu não estou nem pensando em coisa negativa e atrair coisa negativa. Se você não está pensando, se você não está vibrando isso, existe algo no sistema que atrai isso, né? Então, fica muito claro, né, quando eu falo em constelações, que nós atraímos o que nós aprendemos. Então, no sistema familiar, quando eu olho para os meus pais e vejo como eles se relacionam, eu escolho o meu parceiro mediante ao que eu aprendi de relacionamento, né? E eu também acabo atraindo o que eu vi da minha mãe no relacionamento para mim. E acaba que muitas vezes você fala assim, nossa, eu estou vivendo o destino da minha mãe. É porque, consciente ou inconsciente, energeticamente, nós estamos honrando os nossos ancestrais. E uma forma de nós amarmos os nossos pais é nós fazermos igual, né? Aí vocês vão falar assim, nossa, que coisa doida. Consciente ou inconsciente, se seus pais vocês julgam que eles não fizeram o que vocês achariam que os pais deveriam fazer, vocês vão fazer exatamente o que eles fizeram. Porque quando nós falamos que os nossos pais poderiam ter feito diferente e que nós faremos muito melhor, nós fazemos 17 vezes pior. Então, isso é só para vocês terem noção de como nós estamos intimamente sincronizados com o nosso sistema, né? Esses dias atrás eu coloquei justamente um post sobre isso. Nós acreditamos, né? Nós estamos num sistema que as pessoas falam do nosso jeito, nós vivemos desse jeito, criticamos os que vivem igual a nós, mas nós saímos tudo do mesmo lugar, né? Nós estamos intimamente sincronizados com a frequência, com conhecimentos e energeticamente com o nosso sistema. Então, eu nasço numa família e aquilo dali é tão forte que pode determinar o meu destino. Mas somente quando nós temos a oportunidade de olhar isso no campo, que nós temos a oportunidade de fazer só um pouquinho diferente. Então é a nossa chance de dizer sim para o destino dos nossos ancestrais e pedir para que eles nos abençoem, para que a gente possa ser a gente. Que hoje nós temos a consciência de observarmos e ver o que funciona e o que não funciona. E mais do que nunca, nesse tempo que a Terra está atravessando, né, que está passando de um estágio de provas e expiações para regeneração, nós começamos a observar que nunca houve tantas procuras para a cura, né, para a própria cura, para o autoconhecimento. Então,
Hoje nós estamos muito mais ligados a tomadas de consciência e a nossa própria cura do que os nossos ancestrais, que tinham milhares de coisas para se preocupar e não havia ainda acontecido tantos incômodos que eles não percebessem que algo estava errado, né? Eles viviam basicamente a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Então, quando nós percebemos, através de todas as terapias holísticas, que existe o caminho do meio que a gente pode acessar, nós começamos a observar que tudo o que pode nos atrair muito fortemente para o sistema familiar, para nós repetirmos destinos, nós temos a oportunidade hoje, com a tomada de consciência que nós vamos acessando, de fazer algo um pouquinho diferente, né? De fazer algo que possa nos facilitar hoje na nossa vida e a gente dizer sim para os nossos ancestrais. Então, quando eu falo que existe algo que nos procura, né, e que nós procuramos algo e que algo nos procura, eu estou falando diretamente com sincronicidade. Eu estou falando que quando nós começamos a desejar algo, a pensar em algo, aquilo também começa a nos procurar. Vocês podem estar fazendo várias análises aí, vocês começam a observar como isso é muito forte na vida de vocês. Eu aposto que antes de vocês conhecerem as constelações familiares, às vezes, no início, quando vocês começaram a procurar sobre constelação familiar ou sobre as terapias holísticas, vocês começaram a observar que os patrocinados do Instagram, aparecia vídeo no Facebook, coisas sobre constelação familiar, que vocês pararam e falaram assim, nossa, tá aparecendo tanto sobre esse assunto e eu nunca tinha ouvido falar. Então, é porque nós ligamos o nosso pensamento nessa frequência e com isso nós começamos a atrair isso para a nossa vida. Falar de sincronicidade é falar principalmente da nossa responsabilidade nessa vida. Quantas vezes nós não pensamos sobre o que estamos fazendo, como estamos vivendo? Se eu não estou satisfeito com a minha vida, o que eu posso fazer para mudar? Se eu não estou satisfeito com o meu trabalho, o que eu escolho para eu trabalhar, né? Tem uma frase muito legal que eu adoro, Aristóteles, Hipócrates, acho que é de Hipócrates, que ele fala assim que conhecereis um trabalho em que você faça e que você não tenha nunca que trabalhar, né? Quando eu estou na escola alfabetizando, eu gosto tanto de alfabetizar que para mim aquilo não é trabalho, aquilo dali para mim é um prazer, né? Quando você começa a ver os seus alunos aprenderem algo que eles não sabiam e eles se espantam em saber que eles estão acessando um código de letras que juntando formam palavras, eles começam a ver acesso a algo mágico. E isso para mim me traz muito poder e muita força, porque eu vejo que eu estou sendo uma contribuição para o outro, né? Nas constelações familiares, né, depende da constelação, já fiz constelação de 1h30, de 2 horas, mas também já fiz de 5 horas e 10. Eu só consigo perceber o tempo que foi na constelação quando ela finaliza. Então, as pessoas falam, nossa, você deve ficar exausta, você deve ficar cansada. Não. Em todos os momentos que eu estou no pré-atendimento ou estou fazendo propriamente ditas constelações, eu faço com tanto amor, com tanta devoção, que aquele momento para mim ali passa voando. Então, quando eu falo dessa frase, né, de Hipócrates, acho que é do Hipócrates mesmo, se eu estiver errado, vocês me perdoem, porque eu não sou obrigada a guardar nada na cabeça. Eu aprendi isso, sabe? Que a gente às vezes tem receio que as pessoas vão falar assim, nossa, mas a Renata falou uma frase que não é desse autor. Eu tô pouco me lixando, gente, se não é dele, só sei que a frase é muito boa. E a minha preocupação não é no nome e nem de eu demonstrar se eu sei ou não sei sobre frases importantes, né? E eu não quero que em nenhum momento aqui me tornar arrogante de eu dominar algo
que muitas pessoas não dominam. Então, até quando eu falo de constelação, eu falo da forma mais simples, mais acessível, porque eu quero que as constelações sejam o futuro da humanidade, sabe? Eu quero que quando nos meus vídeos ficam no IGTV, qualquer pessoa que acessar, elas ouvem aquilo, independente de fazer constelação comigo ou não, pode fazer com qualquer pessoa. Eu quero que elas vejam nos conhecimentos que eu trago que aquilo é uma possível ferramenta de cura para elas, sabe? Então, eu não tenho pretensão de segurar o conhecimento, não tenho. Eu não tenho vocação para isso, que eu nunca fui assim, eu sempre fui muito de dividir. E aí, quando nós começamos a ficar nesse lugar pequeno, sem arrogância, sabe? Sem querer competir com ninguém, eu tô aqui para poder entregar o meu 100%, porque graças a Deus eu tenho recebido muito. Então, uma forma de eu retribuir é eu dando, né? Então, quando eu recebo e eu troco dando também, isso não é consciente. Eu não faço isso para eu receber. Eu faço isso de coração. Mas o universo entende que tudo que eu recebo foi tão bom que eu dei. Então, acontece mais trocas. Então, eu não tenho pretensão aqui de falar palavras difíceis, né? Não tenho a pretensão de falar frases e eu não tenho a pretensão de nada, sabe? Eu não tenho dificuldade nenhuma de falar que eu sou muito imperfeita e eu tenho as minhas dificuldades. E quando eu dou minha cara aqui para vocês, eu quero que vocês entendam que independente de qualquer coisa, que vocês possam acessar essas informações das constelações familiares e fazer que a vida de vocês seja um pouquinho mais leve, que às vezes está tão pesada e tão dura, né? Então, se eu citar alguém errado aqui, se eu falar alguma frase que não é da pessoa, vocês me perdoem, porque não quero deter conhecimento, não quero me prender a detalhes que não façam com que eu me modifique, né? Porque a gente às vezes fica preso em tantas poucas coisas, né? Eu, quando era adolescente, eu mesmo errada, eu acreditava que eu estava certa, porque eu não admitia. Olha só como a gente vai mudando, né? Eu não admitia que eu não dava conta de saber tudo, sabe? E hoje eu estou num lugar tão confortável, estou num lugar tão bom, que eu me permito não saber nada, né? E hoje em dia tá até bom isso, porque às vezes as pessoas falam de assuntos que eu não me interessam, então eu falo assim, nossa, não sei nada disso, né? Então a gente acaba ficando também num lugar bom. E aí nós começamos a dar o que nós temos, né? Quando eu estou aqui com vocês, eu quero entregar 100%, sem intenção nenhuma, somente para eu poder fazer com que vocês reconheçam que esse lugar que vocês estão hoje é um lugar de responsabilidade, que vocês são responsáveis por tudo na vida de vocês, mesmo as coisas que não estão dando certo, né? E a gente ficou repetindo padrões. Então, trazer essa consciência de responsabilidade para vocês. Outra coisa que eu também amo nas constelações, que me ensinou muito, eu sempre fui uma pessoa que nunca estive no lugar de julgamento, sabe? Eu sempre tive essa facilidade de não julgar. Depois que eu conheci as constelações, então, eu zerei. Então, tudo para mim, eu observo, eu ouço, e eles já passam um filtro de sistêmico, e eu consigo perceber o que existe, quais são as dinâmicas que existem por trás de tantas coisas, né? E o que mais tem na humanidade hoje são pessoas que julgam, né? Eu tô fora e eu convido vocês também a estarem nesse lugar, que é um lugar leve, em que a gente dá conta somente do que a gente dá conta, e mal, né? Que é a nossa vida. Então, voltando ao assunto da sincronicidade, quando eu falo com vocês dessa energia de atração que nós somos, nós devemos estar afinados com os nossos propósitos, com os nossos pensamentos, porque muitas vezes nós podemos atrair alguma coisa que nós não desejaríamos, né? Há pouco tempo atrás, uma pessoa me mandou mensagem que
se teria a possibilidade de enviar reiki para ela à noite, porque ela não estava tão bem. Aí era por volta de 7 e pouco, eu falei assim, não, à noite, assim que você chegar, você me sinaliza que eu te dou o sinal, que eu vou te dar o reiki à distância. E aí ela, passado 2 horas, ela me manda mensagem, Renata, eu parada com o carro, vieram me bater. Aí eu falei com ela, preste atenção nesses pensamentos que você está. Você já acordou, já sabendo que existia alguma coisa aí que estava te incomodando e que você não estava numa frequência, nenhuma vibração propícia. E aí, olha o que você atrai, uma pessoa bater no seu carro, né? Ela parada, bateram no carro dela. Então, quando eu falo de sincronicidade, eu quero que vocês atentem para a nossa responsabilidade diante dos nossos pensamentos, né? Porque não basta só não fazer. Agora, basta também a gente pensar de uma forma diferente. Então, quando nós estamos aqui na Terra, nós temos a possibilidade de separarmos essa força do pensamento, sabe? E é muito curioso, né? Porque se nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material e não o contrário, né? Porque muitas pessoas acreditam que nós somos seres materiais, né? Só que cada um tem uma concepção, tá, gente? Eu respeito vocês e vocês também aí são... Me respeitem aí, tá? Então, quando eu parto do princípio que eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência material, eu começo a entender que a gente está aqui de passagem, né? Só essa vida já é muito, né? Então a gente não pensa nem antes da nossa vida e nem depois da nossa morte. Então só a nossa vida aqui já é o bastante, né? Bert Hellinger falava isso para as pessoas que perguntavam sobre encarnação para ele e ele respondia nesse sentido. O que foi a vida antes da nossa chegada aqui na Terra e o que é depois da nossa partida não me interessa. Porque só a vida do jeito que ela é, em curto ou longo prazo que nós temos aqui de estadia, já é muito, né? Então a vida por si só já é muito. Então que nós possamos dar conta desse muito que já é a nossa vida hoje aqui, para que a gente possa fazer algo bom. Então não nos preocupemos com antes e nem com depois. E aí quando nós começamos a fazer os nossos movimentos aqui na Terra, nós começamos a observar que a gente às vezes atrai coisas que a gente não gostaria. Mas na verdade aquilo está intimamente ligado ao nosso campo morfogenético do nosso sistema, ou está ligado intimamente a algumas questões que hoje nós pensamos, vibramos ou frequenciamos, né? Então a física quântica veio para poder exemplificar e explicar todos os ensinamentos que o Cristo trouxe para nós e que nós temos até hoje dificuldade de entender, né? Então, se nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material, o que eu tenho para falar com vocês aí é o seguinte: por que então que a gente vem aqui na Terra, né, gente? É uma boa pergunta, né? Bom, vou responder vocês de um lugar muito pequeno, mas quando nós estamos aqui encarnados, nós estamos aqui na Terra, o nosso pensar fica separado do nosso fazer, né? Então, nós somos energia, então o nosso pensamento, assim, nós estamos em sonho. Muitas vezes no sonho a gente já pensou e já fez lá no sonho, né? Assim é a energia espiritual. Penso, logo existo. E aí, quando nós estamos aqui, o nosso pensar fica limitado na parte da cabeça e o nosso fazer na mão. Então, por exemplo, se eu tenho intenção de dar um tiro em alguém, eu vou pensar antes para dar o tiro, né? Quando a gente está em energia, a gente já é força, a gente já é isso tudo. E aí o fazer, o pensar e o fazer já é uma coisa só. Então, a gente estando vivendo essa experiência humana, é uma forma de nós separarmos o que nós pensamos do que nós agimos, né? E aí, o verdadeiro treino nosso aqui é nós educarmos os nossos pensamentos, né?
Então, quando nós começamos a entender que existe uma dinâmica muito maior dessa vida, um objetivo muito maior de treino para a nossa verdadeira vida, nós começamos a tomar cuidado com o que pensamos, né? Se eu estou nesse corpo e vem um pensamento negativo e não é o que eu penso, eu começo a reformular. Opa, isso não é o que eu acredito. E aí eu começo a treinar meu pensamento para poder ele vibrar mais alto e não frequenciar mais baixo. E aí eu estou treinando o meu pensar e o meu fazer. Quantas vezes vocês aí, em algum momento, uma pessoa discordou com algo que vocês estavam falando e vocês, para poderem ter razão e não ter paz, vocês se deixaram desequilibrar, né? Então, quando nós estamos nesse corpo, nós podemos pensar e agir conforme com o que nós pensamos. Então, é um treino violento quando nós estamos aqui. Então, a gente começa a nos preparar, vocês concordam? Para a gente ser essa energia de potência que nós somos. Só que nós estamos limitados nesse corpo físico, né? Cada um tem um ponto de vista, eu vou respeitar todos os pontos de vista, mas eu estou falando de um lugar que eu aprendi em toda essa minha trajetória, tanto de terapias holísticas, quanto pela vida fora, pela física quântica e todos os ensinamentos que eu tive a oportunidade de acessar. Que nós possamos estar conscientes que essa vida é um treino e que nós possamos utilizá-la para poder nós treinarmos os nossos pensamentos, para que o nosso fazer e o nosso pensar esteja afinado com o bem, com o amor, com as frequências mais altas, né? Que nós possamos vibrar 435 Hz, né? Na física quântica, existem músicas de solfégio que é de frequências muito altas e a gente é convidada a ouvi-las para que nós possamos entrar nessa frequência. E é tão claro a frequência quando nós falamos de música, né? Que as músicas muito pesadas, né? Se a gente for pegar System of a Down, essas músicas do Sepultura, umas músicas mais pesadas, aquilo para nós às vezes pode trazer até mal-estar. Mas existem pessoas que ficam felizes com esses tipos de música, né? Pessoas que ficam em certas frequências com funk, com o pagode, com a MPB. Então, a própria música já vai nos ensinando que existe, independente da gente acreditar ou não, uma energia que faz com que nós nos liguemos com o que nós pensamos. Então, quando vocês estiverem agitados ou nervosos, procure colocar uma música de frequência elevada, né? Coloca Mozart, né? Coloca Beethoven. Beethoven é mais pesado, né? Apesar de ser uma música clássica, mas Beethoven é mais para músicas mais dramáticas. Comecem a colocar músicas mais leves e aí vocês vão perceber como que vocês mudam também o estado emocional de vocês. Já viu quando vocês estão tristes, vocês ainda colocam as músicas de sofrência e vai ficar mais triste ainda, né? As pessoas que estão sofrendo por amor, coloca aquela mulher Marília Mendonça, até eu que não estou sofrendo por amor, eu vou sofrer por amor. Então, quando nós falamos de frequência, nós começamos a observar que tudo que nós vibramos e pensamos, nós estamos intimamente ligados com os nossos propósitos. Então eu convido vocês a fazer uma espiadela na vida de vocês. Passem faz uma varredura, né, na vida de vocês, para que vocês comecem a perceber que o que está incomodando a vida de vocês hoje, que vocês continuam vivendo como se aquilo fosse bom, né? O que vocês gostariam de mudar, que muitas vezes vocês não têm coragem. Música boa todo dia é bom demais, né? Eu adoro Xadê, né? Aí meu marido ainda fala assim, vai colocar Xadê de novo? Então, uma música boa para quem quer ouvir uma música boa mesmo, que tem tudo a ver com a frequência vibracional, com as coisas que nós no Despertar da Consciência temos, é a banda Café. Vocês digitam no YouTube Café. Tem cada música, gente. Vocês colocam Banda Café. Vai aparecer cada música linda. Ligado a esse propósito de
conhecimento, sabe? De cura, né? As músicas são lindas. Eu comecei a pensar aqui, já comecei a ouvir a música deles aqui na minha cabeça. Então, quando nós queremos algo bom para nós, nós começamos a buscar isso para nós, né? Então, o convite, né? Quando eu falo com vocês de sincronicidade, quando vocês procuram algo, algo procura vocês. E o que vocês têm procurado, consciente ou inconscientemente? Porque às vezes vocês falam assim, ai, Renata, mas tá aparecendo umas coisas na minha vida, principalmente em relação a relacionamento, né? Tem gente que fala assim comigo, pelo amor de Deus, eu só atraio tralha, né? Eu só atraio, como que fala? Oferenda. Gente, se eu estou atraindo isso, é isso que inconsciente ou consciente eu estou vibrando, né? As pessoas que estão atraindo pessoas que fazem ela de boba, elas inconsciente, elas estão atraindo isso para elas e elas nem percebem isso, né? Por exemplo, se no sistema existe homens que fizeram mulheres de boba e eu consciente, né, sabendo ou não disso no meu sistema, eu vou atrair isso para a minha vida. E eu vou achar que isso sou eu que hoje, eu, Renata, que eu não estou bem na vida. E às vezes, inconsciente, eu estou honrando as ancestrais que sofreram no relacionamento, né? E as constelações foi a grande virada disso, da gente tomar consciência que o que nós hoje aqui estamos tentando resolver e a gente não está conseguindo achar uma solução, pode estar intimamente ligada a algo do sistema. Aí já dá um alívio, né, gente? Porque do mesmo jeito que traz uma responsabilidade, que você é responsável pela sua cura, traz também que, opa, se isso está acontecendo comigo e existe no meu sistema, é a hora de eu olhar isso e ressignificar isso, né? E aí vocês não curam somente vocês curam todas as ancestrais e aliviam o destino de todos os descendentes, porque se você quebra, né, em algumas religiões fala em maldição, nas constelações a gente fala no amor que adoece, né, que só existe o amor que cura e o amor que adoece. Em outras religiões fala-se em maldição. Se você quebra esse padrão de ressignificar uma dor do sistema, você zera a conta para trás e alivia para frente, entende? Então, os beneficiados nas constelações não é somente quem é constelado, são todas as pessoas envolvidas, todas as pessoas energeticamente que estavam ali representadas, né? E aí a gente tem um alívio muito grande, né? O sistema todo alivia quando acontece esse olhar cuidadoso desse ser que através de um incômodo começou a olhar para a vida dele de uma outra forma. Então, quando eu falo de sincronicidade, é o que mais tem acontecido na minha vida, né? As pessoas têm visto os meus vídeos e entrado em contato comigo e falado assim, nossa, você fala justamente o que eu estava procurando para minha vida. E sem brincadeira, a gente acaba se tornando imãs, gente. A gente, através do que nós emanamos, nós tornamos imãs, sabe? Isso é muito forte. E às vezes é sábado, é domingo, é feriado, é noite, né? A gente que escolhe estar a serviço, nós nos tornamos visíveis. Na física quântica a gente fala que quem é o observador e o observado, né? Pisca, né? Eles piscam como se fossem luzes fluorescentes. Então eu sinto às vezes que eu estou igualzinho um outdoor piscando e nas menores das intenções, às vezes em algum lugar, sem eu ter intenção nenhuma, aparece alguma pessoa procurando o que eu tenho para eu poder dar. Então, o que vocês têm aí, que vocês estão atraindo e que vocês desconhecem, que pode ser uma dádiva para a vida de vocês, né? Então, essa frase, quando nós procuramos algo, algo nos procura, ela é muito forte, né?
Em dezembro, quando eu tive acesso o que era a Ayurveda, né? E hoje vai ter uma live maravilhosa da minha mestra falando sobre o Dinacharya, que é uma forma da gente ter uma rotina diária em que nós possibilitamos que o nosso corpo possa iniciar o dia da melhor forma possível. Então, esses rituais que na Ayurveda nós fazemos é uma forma de despertar do corpo para a vida do dia, sabe? Então, tá tudo interligado, sabe? Tá tudo interligado. Quando eu falo de constelação, eu falo de terapias holísticas, eu falo de Ayurveda, porque é tudo mais do mesmo. Então, eu acabo atraindo isso para mim. Então, essa do Dinacharya é justamente isso, né? A gente pinga náusea no nariz, Karapurnana no ouvido, e a gente limpa a língua, e a gente faz bochecho de gergelim. E assim, aí vocês vão falar assim, Renata, você fica a manhã toda fazendo isso? Não, você vai gastar um autocuidado aí de 15, 20 minutos. E aí depois tem a respiração, né, que nós fazemos com as narinas alternadas, e a meditação e o exercício físico. Só que isso pra mim já é normal, né? Não, a live eu até coloquei ela hoje no meu story, você clica lá que a live vai ser num centro de terapias lá de Itaipava, de Teresópolis. Teresópolis que ela atende lá. Então, a live não vai ser no meu Insta, vai ser no dela. Então, o Dinacharya, ele é importantíssimo pra gente iniciar o dia com todos os sentidos assim, ó, pá, sabe? Para que vocês estejam com o corpo desperto para viver essa vida com mais presença. Então, eu convido vocês, né, a participar dessa live, que vai ser muito legal. A Isabela é uma das pessoas que está à frente do Ayurveda aqui no Brasil. Ela é uma das derradeiras aí, né, das pioneiras no Ayurveda. Ela já tem, acho que se não me engano, 10, 11 anos já de pura prática, e ela é uma pessoa muito responsável. Então, assim, em dezembro, quando eu acessei o Ayurveda, eu tinha passado por uma sessão de Theta Healing, e essa terapeuta em Theta Healing me apresentou a Ayurveda, eu olhei para aquilo e falei assim, uau, eu gostei disso, né? Universo, manda mais disso, que eu gostei disso, eu faço isso direto, que eu tô falando com vocês aqui. Quando eu acesso alguma coisa, imediatamente eu falo, universo, manda disso pra mim aí, porque eu gostei disso. E aí, isso foi por volta do dia 20 de dezembro. Quando foi no dia 2 de janeiro, eu fico sabendo que vai ter a formação e alimentação ayurvédica. Eu tô dentro. Aí eu me inscrevi e fiz os 3 meses de curso de alimentação ayurvédica. E aí, quando eu estava, já apareceu várias formações, já fiz várias formações dentro do Ayurveda para eu poder ir me curando. Em nenhum momento eu pensei em ser terapeuta ayurvédico, porque o negócio é pica das galáxias. O negócio não é brinquedo, não. E aí, agora eu estou indo para uma formação integral de 2 anos de terapeuta, com estágio que eu tenho possibilidade de fazer tanto aqui no Brasil quanto na Índia, para eu poder aprender a medicina ayurvédica, né? Então, assim, de dezembro para cá, gente, olha só, dezembro eu tive o primeiro contato, em janeiro eu já iniciei a formação em alimentação, já fiz curso de Churubianga, já fiz pontos marmas, e agora eu estou indo para a formação de terapeuta completa. Então, vamos colocar aí, vai para 5 meses, né? Então, o que eu comecei a procurar, começou a me procurar, né? Então, sincronicidade é isso. Quando nós afinamos o que nós buscamos, nós atraímos mais disso. E graças a Deus eu tenho atraído coisas boas. E quando as pessoas reclamam que não têm atraído coisas boas, é porque elas estão vibrando coisas que não é a vibração que elas querem ter na vida. E aí elas se sentem sempre frustradas, tristes, né? Elas se sentem sempre menos do que os outros. E aí o que eu tenho para falar com vocês, para vocês terem a responsabilidade, o compromisso e o cuidado de fazer as escolhas consciente ou inconsciente, porque isso que vai direcionar a vida de vocês. Então, muitas de vocês que estão na live, quando vocês começaram
a ouvir sobre constelação, um monte de pessoas apareceram que ou já tinha feito constelação ou que estava acessando essas informações de constelação, e daí vocês começaram a se interessar, e hoje vocês não conseguem olhar para o mundo sem olhar aos olhos das constelações, né? Então esse meu Instagram, né, o nome dele, gente, já tem muito tempo que eu tenho esse Instagram, né? Já deve ter, mas desde quando eu comecei a estudar física quântica. E quando eu pensei nesse tema, né, veio praticamente, eu mudei o nome do meu Instagram para olhar sistêmico, né? Porque eu comecei a olhar o mundo de uma forma sistêmica, né? Aos olhos das constelações. E aí com isso, as pessoas falam assim, nossa, mas você falou justamente o que eu tô passando, você lê pensamento, né? Teve uma cliente que eu atendi ela falou assim comigo, não, você deve ter colocado um drone na minha casa, porque você relatou a minha vida sem me conhecer. Então, quando nós começamos a olhar para o mundo com o olhar sistêmico, nós começamos a entender as dinâmicas ocultas que a gente não conseguia perceber. O que eu faço com vocês aqui é que vocês se despertem para essas dinâmicas ocultas que acontecem e que a gente não percebia. E agora vocês têm a possibilidade de ter acesso a isso e saber que tudo está interligado, tudo está entrelaçado. E a gente achava que tudo era solto, né? Quantas coisas que vocês viviam ou repetiam que existia no sistema e vocês não acreditavam que aquilo estava se repetindo mais uma vez, né? Então, quando nós buscamos alguma coisa, essa coisa nos busca, né? E aí, é muito curioso, gente, uma pessoa que eu atendi semana passada, ela virou e falou assim, Renata, eu quero fazer a minha formação de constelação familiar contigo, eu quero que você me forme. Aí eu virei para ela e falei assim, na minha vida tudo foi muito rápido, sabe, gente? Tudo muito assim, engatilhado, né? Eu sou da segunda turma da minha mestra e a terceira turma eu já fui a anja da turma. Então eu entrei como uma colaboração para a terceira turma e daí eu iniciei fazer grupos de estudo de constelação com o aval da minha mestra dentro do nosso espaço terapêutico. Então ela me chancelou, sabe? Ela falou assim, faça isso, né? Quando a gente viu a demanda da procura do grupo de estudo e eu organizei juntamente com mais uma pessoa esse grupo de estudo para a gente poder trazer mais conhecimento das constelações familiares no micro. Até antes da pandemia a gente estava fazendo esses grupos de estudo. E aí agora, né, eu tenho a oportunidade de falar não somente para as pessoas que estão ao vivo, mas para várias pessoas, tanto do YouTube quanto do Instagram, pessoas que nem me conhecem, que às vezes se sentem intimamente ligadas a mim como se me conhecesse, né? E eu digo para essas pessoas que eu as conheço, porque de uma forma ou de outra eu estou acessando algo no sistema dela ou no campo morfogenético dela que está fazendo sentido para que ela possa virar a chavinha de mudança, né? Então, quando a gente mesmo sem ter contato físico com a pessoa, a gente acaba sendo íntima porque nós falamos de algo que cala fundo a alma dessa pessoa, né? E aí ela falou comigo, não, você que vai me dar a formação de constelação. Aí eu virei para assim com ela, não, a formação completa, eu não dou a formação completa. Eu estou iniciando um trabalho de mentoria, né? Então abriu-se outra possibilidade de eu fazer mentoria para as pessoas que já são formadas em constelação e que muitas vezes podem se sentir inseguras em trabalhar com constelação. E aí me veio essa possibilidade de ser uma contribuição não somente para os meus clientes, mas também para os consteladores que ainda não acreditam no potencial deles, né? E aí as pessoas falam assim, nossa, mas você não tem dificuldade nenhuma de dividir as coisas que você sabe. Eu não tenho dificuldade porque eu acredito que os meus clientes não é somente os clientes que poderiam ser de uma forma muito reduzida no micro, né?
Eu tenho clientes, meu potencial de clientes é de 7 bilhões de pessoas. Porque a partir do momento que eu sou energeticamente uma pessoa que eu possa atrair qualquer pessoa do planeta para fazer uma constelação comigo, eu parto do princípio que os meus clientes estão espalhados pelo mundo, né? Então, quando eu fiz a constelação de uma pessoa da Argentina, uma do Japão e agora uma que é dos Estados Unidos, eu consigo ser a energia de expansão que eu escolho ser. Então, eu não me limito ao meu lugar, né? Se Juiz de Fora tem 600 mil habitantes, eu não me limito somente aos 600 mil habitantes, eu não me limito. Eu começo a projetar que eu posso ser o constelador para qualquer pessoa do planeta. E aí, quando nós abrimos essa possibilidade, não tem o porquê eu segurar o que eu sei. Porque existe o cliente certo para o constelador certo. Se eu não tivesse esse pensamento, eu não tinha dividido tantas coisas com tantas pessoas, né? Então, quando eu sinto que eu sou uma contribuição para as pessoas, independente delas serem clientes ou não, delas serem consteladores ou não, eu começo a criar possibilidades de acesso a esse poder que cada um de nós temos. Então, quando eu falo de sincronicidade, eu falo de atração. Eu falo que nós somos essa energia de atrair qualquer pessoa de qualquer lugar para ser constelado. Eu não me limito ao lugar. E quando a gente se limita, a gente fica dentro de uma caixinha fechada, né? E aí a gente começa a se sentir menos. E com isso, nós nos tornamos menos. Então eu, né, muitas vezes nas minhas corridas, né, eu olho pro céu e falo universo. O que mais de mágico, de infinito, de grandioso você tem hoje para me oferecer? Universo. Essa é muito forte, hein? O que mais é possível, que eu considerei ser impossível demais para poder acontecer hoje na minha vida, né? Até parece um trava-língua essa é. O que mais é possível, que eu considerei ser impossível demais para ser possível e que hoje eu poderia tornar possível, né? Universo, ainda mais quando acontece algo fácil para mim e que vem com facilidade, com alegria e glória, eu falo, universo, manda mais disso para mim, que eu gosto desse jeito. Então as pessoas às vezes têm dificuldade, e às vezes quando as coisas vêm fácil, eu falo assim, nossa, vai acontecer alguma coisa vai acontecer, que esse negócio vem muito fácil. Não, quando as coisas vêm fácil para mim, eu falo, eu gostei disso, pode mandar mais disso para mim. Gente, as coisas estão tomando uma proporção tão grande que pessoas que eu neguei fazer a constelação, depositou o valor da constelação para quando eu quiser fazer a constelação, já tá paga. Aí eu falei assim, opa, gostei disso também. Gostei, a pessoa deposita dinheiro, o dinheiro fica lá e na hora que vier a hora da tomada de consciência da pessoa, porque eu sempre falo com os meus clientes, eu não vendo constelações, eu não vendo. Independente das pessoas fecharem as constelações comigo ou não, eu sempre faço um pré-atendimento. E aí ela decide se vai fazer a constelação ou não. Quem tá aí na live, que me conhece, sabe que eu trabalho desse jeito. E aí, eu sou uma ótima vendedora. Eu sou uma pessoa que a pessoa fala assim, não, eu quero ela para me constelar. Entende? Porque muitas vezes a pessoa procura algo que eu tenho. E aí, como eu também procuro algo que a pessoa tem, energeticamente nós trocamos. Então, quando a pessoa chega e fala, eu quero que você faça a minha constelação, é porque ela sentiu algo em mim que ela buscava. E o que vocês têm enviado, né, vibrado, que faz com que as pessoas sintam vontade de estar com vocês, que querem o produto de vocês, que querem o que vocês têm para oferecer, né? Então, quando eu falo de sincronicidade, eu falo principalmente de vibração. Então, as coisas acontecem na nossa vida porque nós, consciente ou inconsciente, nós programamos e escolhemos. E esse é o problema da humanidade. A humanidade está muito fora da consciência e acaba saindo dessa responsabilidade de acreditar que
elas não são responsáveis pelo que elas estão vivendo. E aí acaba que elas julgam ou então não frequenciam essa energia do que elas estão procurando é justamente algo que está dentro delas. E aí nós corremos riscos, né? Que muitas vezes as pessoas da boca para fora podem estar escolhendo alguma coisa, mas energeticamente ela está vibrando algo negativo. E aí ela vai atrair o negativo e não o que ela está no mundo das ideias programando. Então, quando eu falo com vocês de frequência, de sincronicidade e de que quando vocês procuram algo, algo procura vocês, nós estamos falando de energia, nós estamos falando de universo, nós estamos falando de Deus. E aí, quando nós temos aquela vontade muito forte dentro de nós e nós somos capazes de atrair o que nós desejamos para a nossa vida, nós atraímos, né? Então, nada mais justo que nós possamos olhar para a nossa vida com mais responsabilidade. Porque se eu falo com vocês que tudo que nós estamos vivendo hoje são pensamentos e vibrações e frequências nossas, não existe o outro que nós devemos responsabilizar, né? Existe apenas nós que devemos encarar, gente. A humanidade passa por um momento muito difícil, que a humanidade tem dificuldade de falar que não sabe as coisas, né? Igual eu falei aqui no início da live, de encarar os seus medos, os seus tropeços, porque nesse mundo virtual que todo mundo é perfeitinho, você ser imperfeito é como se você estivesse fora do jogo. Mas o que eu tenho para falar com vocês é que nós devemos ser verdadeiro conosco. Quantas pessoas que estão na vida aí não sendo verdadeiras com elas e tendo dificuldades homéricas na vida pessoal. Porque mostra o mundo uma realidade que não é o que acontece dentro dela. Que nós possamos ser honestos, principalmente conosco. Porque quando nós somos honestos conosco, nós somos honestos com todas as pessoas. E nós atraímos honestidade para perto de nós, né? Então, quando nós vibramos simpatia, alegria e vibramos doação, né? Nós atraímos mais disso, né? Eu quero convidar vocês para que vocês comecem a tomar consciência da vida de vocês. Todos os dias de manhã, vocês fazem qual o desejo para aquele dia, né? Como se esse dia fosse o último da vida de vocês, porque vocês não sabem se na manhã seguinte vocês estarão aqui. Então façam desejos e escolha coisas que vocês gostariam de viver no dia, né? De pensamentos, de vibrações, de músicas que vocês possam frequenciar de uma forma que vocês falem assim, nossa, hoje meu dia foi muito bom, porque vocês viveram às vezes as coisas que vocês programaram. Então, quando eu falo do Dinacharya na Ayurveda, eu estou convidando vocês a programar o dia de vocês. Porque quando a gente acorda atrasado, embolado e vai para o dia, tudo tumultua. Quando nós fazemos um trabalho de autocuidado conosco, o mundo por si só cuida de nós. Ai, gente, é muito bonito tudo isso que eu estou falando, porque é muito forte. E nós, muitas vezes, não nos conectamos com isso. Então, quando nós fazemos o nosso ritual para iniciar o dia, despertar o corpo, para que nós tenhamos todos os sentidos acordados para esse dia, nós ficamos no presente, sem ansiedade do futuro e sem as lembranças do passado, que muitas vezes, né, nas constelações fica muito claro isso, as pessoas estão vivendo de passado, né? Quantas pessoas que estão na vida, vivendo a vida dos ancestrais, dos pais, tomando conta da diretoria, que são os nossos pais, avós e bisavós, e a vida que está passando. E aí a gente não consegue identificar que nós estamos perdendo tempo. Quantas pessoas que vivem o futuro? O futuro é o medo do controle, né? A pessoa ela tem tanto medo que ela começa a controlar. Então, para ela ter a segurança, ela começa a controlar algo que ela nem sabe se vai acontecer e ela começa a gastar energia hoje. Então, que nós possamos programar o nosso dia para que nós possamos gastar energia no dia. Porque nós não sabemos quanto tempo nós temos, né? Nós não sabemos
Se na hora que eu acabar a live aqui, vai que eu desencarno, e aí, pelo menos, tudo que eu tinha programado para o dia de hoje fluiu da melhor maneira possível, né? Se eu tenho medo da morte? Não. Eu tenho pena de morrer, porque eu gosto muito de viver, né? O medo da morte, para mim, o medo da morte, ele vem da insegurança das coisas que nós não acreditamos, né? Se eu vivo uma ilusão das coisas que eu acredito, essa ilusão é maravilhosa, porque faz com que eu esteja aqui por completo, né? Então, falar de medo da morte é falar de medo de nós mesmos, né? Porque nós nos encontraremos cara a cara com o que nós fizemos dessa vida. E que nós também morremos todos os dias, né, gente? Quando nós dormimos, nós morremos, né? Então, o sono, né? Quando nós estamos sonhando, nós estamos dormindo, nós treinamos para a morte. E muitas vezes, quantas dificuldades nós temos de estar aqui na vida. Então, eu não tenho medo da morte, eu tenho pena de morrer, porque eu adoro viver. Eu quero que eu tenha um tempo suficiente para eu... A gente nunca é tempo suficiente, né? A gente sempre quer mais tempo, né? E a gente poderia ser imortal, né? Eu falo por mim, eu gosto muito de viver, né? Tem uma parte da meditação que às vezes eu fico lá, né? Que o pessoal tem tapetinho de yoga, né, gente? Aí a minha irmã até falou comigo, Rê, tá tendo promoção de tapetinho de yoga. Acho que era Netshoes. Aí eu falei assim, não, Kel, eu não tô usando tapetinho de yoga, né? Eu uso esteira de palha, né? Então, lá na roça, eu coloco a minha esteira de palha e fico parada lá. E aí, fecho meus olhos e eu paradinha, eu sinto só o ar, sabe? Fico parado só observando o som das coisas e o ar passando, só de perceber esse ar passando e eu respirando, aquilo dali, gente, já é um milagre, né? Então, as pessoas que não vê que a vida é um milagre é porque elas não param para apreciar o que é a vida. E aí eu fico assim, gente, só desse vento ter passado por mim, já valeu a pena ter vivido, né? Então, são coisas simples, coisas que muitas pessoas podem falar que são bobas, mas são coisas que trazem um significativo muito grande para a nossa vida, sabe? Para valorizar mais do que nunca, né? Quando na meditação, na yoga, nós utilizamos muita respiração. E a utilização da respiração mostra claramente como que nós estamos desconectados da alma com o corpo, né? E aí quando nós fazemos exercícios de respiração, nós começamos a perceber como é importante, né? A respiração, e muitas vezes a gente nem presta atenção nela. E quanto hoje é sagrada a respiração, enquanto tantas pessoas estão à espera de um respirador, né? Então que nós não precisemos utilizar os respiradores para poder dar valor à respiração, que nós possamos respirar o hoje com toda a sua grandeza que ele já é, que só o hoje já é muito, né, gente? Que nós possamos ter muita compaixão de nós, muita paciência com nós, porque nós estamos cada dia mais andando, dando os passinhos curtos, né? Mas passinhos firmes, para que nós possamos sairmos daqui melhor do que quando nós entramos, né? E falar de sincronicidade é isso, que nós possamos vibrar e frequenciar as coisas melhores que esse universo pode ter. Se o universo, se Deus, o nosso Criador, é aquele que colocou-nos neste lugar, a vibração é altíssima, que nós possamos beber dessa fonte fecunda e infinita, para que nós possamos acessar o céu aqui na Terra, para que nós possamos sermos mais felizes, mais livres, para que a gente possa
estar nessa vida com mais tranquilidade, né? Porque seria muito contraditório a gente acreditar que Deus e o universo é bom, justo e grandioso, né? E abundante, se a gente é escasso, se a gente é triste. Existe uma contradição, né? Então, significa que nós estamos desconectados com o universo, com Deus. E que nós possamos, através da nossa religiosidade, não religião, que nós possamos acessar o sagrado, o divino, para que nós possamos passar na terra como se nós estivéssemos no céu. E quando nós sairmos daqui, não termos tanta dificuldade, porque nós vivemos com plenitude e alegria a vida. E aí, que a nossa mudança de estado material para o espiritual seja mais leve, para que nós possamos conectar com a grandeza que é Deus. Então, falar nessas lives para mim é um momento que eu falo para vocês, mas na verdade tudo isso é para mim, gente, é para mim. Sabe, eu falo para vocês, mas na mesma hora que eu estou falando, muitas coisas vão me calando fundo e eu vou relembrando da importância disso tudo que eu estou falando para que eu todos os dias vivo isso que eu falo, né? Porque nada adiantaria se eu falasse para vocês e não tentasse viver em conformidade com isso, porque na verdade estaria entregando ouro para vocês e comendo restos. Então, quando eu falo isso com vocês, eu tenho um compromisso comigo de todos os dias ser um pouquinho melhor do que eu era ontem, não melhor do que ninguém. Que a nossa intenção tem que ser da gente se superar. Se a gente conseguir isso, já é muito, né? Sem a pretensão de concorrer com ninguém, né? Eu não vim nessa vida para concorrer com ninguém. Eu vim para eu sair dela melhor do que quando eu cheguei aqui. Então, que todas as minhas palavras, que todas as oportunidades que eu tenho, que são sagradas, né? Eu sinto muito forte isso quando eu estou falando, que além principalmente de eu falar para mim, eu estou falando para muitas pessoas que às vezes vai acessar meu vídeo daqui uns tempos que eu nem estou mais aqui no planeta Terra e vai falar assim, nossa, falava bem sobre isso, né? Então que esses vídeos meus IGTVs, ficam imortalizados através das redes sociais para que as pessoas possam acessar de uma forma bem clara, bem pedagógica, porque como eu sou professora, eu tenho facilidade de trazer conhecimentos tão profundos da alma, tão sérios, de uma forma tão leve, né? Dificilmente, né? Eu falei com vocês que eu sou uma excelente vendedora. Dificilmente quem eu faço pré-atendimento não fecha a constelação comigo. Por quê? O que eu sou aqui com vocês, eu sou com as pessoas, eu sou super disponível, eu sou uma pessoa que sempre estou a serviço, né? Pode ser feriado, sábado, domingo, eu estou disponível porque eu sinto um chamado. E eu não posso negar o que foi bom para mim e para o outro. Então, eu sou uma excelente vendedora. E que vocês possam ser excelentes vendedores do que vocês têm de talento. Reconheçam os talentos que vocês têm e vejam a grandiosidade que o que vocês fazem, outras pessoas podem fazer, mas vocês estão entregando 100%. Hoje, no Brasil, quantos consteladores existem, né? Principalmente na pandemia, nós vimos um boom de constelador no Instagram, né? No YouTube, em todos os lugares. Mas que nós possamos ter a tranquilidade do que é meu está me procurando. E quem está me procurando vai me encontrar, né? Foi justamente isso que estava conversando hoje com a Glaucia está aí na live, que a gente, quando está procurando algo está nos procurando. Então, do mesmo jeito que existe a possibilidade da pessoa ter a oportunidade de olhar para a vida dela de uma forma mais leve, existe também novos conhecimentos das terapias holísticas que estão me procurando para que eu possa acessar e para que eu possa ser um instrumento na minha vida de transformação e de transformação na vida dos outros, né? Então, não existe o acaso, né? Tá tudo muito engedrado, tá tudo muito organizado e a gente muitas vezes pode achar que tá tudo fora de ordem, quando nós acreditamos que existe uma força muito maior que todos nós aqui, que está e já organizou tudo que existe, nós começamos a ter confiança,
a ter fé, né? E nesse mundo quântico eu aprendi isso muito claramente, né? Principalmente eu, que entro todas as lives sem tema, gente. É inacreditável o que eu vou falar com vocês, mas é a pura verdade, né? Eu entro todas as quartas-feiras sem saber o que eu vou falar. Então, às vezes na pré-live, ou então antes um pouco, hoje aconteceu um pouco antes, a gente estava conversando, né? E veio essa questão da sincronicidade. Aí eu falei assim, pode ser isso, mas vamos ver se na pré-live vai ter alguma sugestão de tema. Então, quando eu entro aqui ao vivo, né? Se eu tivesse ou quisesse controlar algo, vocês concordam que eu perderia totalmente o controle? Porque se eu falasse assim, eu vou falar sobre isso na próxima live, aí na outra eu vou falar sobre isso. E aí vai chegar uma hora que vai faltar tema, né? Vai faltar tema. Porque eu já tô com mais de 70 lives aí, com mais de 1 hora. E toda vez aparece algum assunto, né? Então, quando eu entro ao vivo aqui, eu estou totalmente a serviço. E eu sei que existe uma energia muito grande que vai encaminhar tudo que é para ser. Então, quando eu entro aqui na live, tudo o que eu falo tem a ver com as pessoas que estão aí, principalmente, ou que vão me assistir depois, para que elas possam ser tocadas de alguma forma, para que elas possam fazer com que aquilo faça sentido na vida delas. Então, eu saio do controle e eu fico num lugar confortável, porque aí eu falo o que eu quero, do jeito que eu quero. Eu posso ser breve, eu posso ser longa, né? Mas eu tenho dificuldade de ser breve. E aí eu vou trilhando meu caminho. E aí a gente vai, já completamos mais de 1 ano de live. E aonde aqui é o meu lugar sagrado, aonde as pessoas têm a oportunidade de ouvirem algo que faça sentido para a vida delas. E também que possa mudar um pouquinho o que for, né? Eu não tenho pretensão de mudar a vida de ninguém, mas que cada um possa colher daqui algo que contribua para que a vida dela seja mais leve. E uma das maiores contribuições que eu tive nas terapias holísticas foi eu sair totalmente do julgamento. A minha vida ficou muito mais leve. Então, que vocês também possam beber dessa fonte fecunda e infinita, né? Que é do Criador. Nós somos, às vezes, apenas instrumento, muito imperfeitos, né, da grandiosidade que nós todos podemos acessar. Que vocês possam sincronizar, que vocês possam procurar para a vida de vocês algo que faça sentido para vocês e que a vida de vocês seja mais leve, que vocês assim mudem a frequência e a energia e facilita a vida de todas as pessoas que estão à volta, né? E eu também não tenho dificuldade de falar com as pessoas, né? De fazerem curso de constelador, porque quanto mais pessoas que curam os outros estejam na humanidade, mais curados nós teremos na face da Terra. Então, quando eu me disponibilizo a serviço, eu também estou fazendo com que eu facilite o caminho de todos os meus descendentes, porque quando eles chegarem aqui na Terra, eles encontrarem algo bom. E que esse algo bom seja uma sementinha que eu plantei aqui para que as pessoas possam, muito forte, ser mais leve, né? Ser mais livre. Então, eu não penso somente no hoje, né? Quantas pessoas que já passaram por mim e que vão passar e que isso vai mudar totalmente o legado do sistema, né? E aí, com isso, todas as pessoas terão a possibilidade de ter uma vida mais leve. A Terra precisa de curadores, né? A Terra precisa de pessoas envolvidas na cura desse amor, que só existe o amor que cura e o amor que adoece. Que todos nós que estamos aqui possamos estar como visitantes, né, na casa das pessoas. Hoje eu postei justamente isso. Todas as vezes que nós vamos visitar alguém e aquela pessoa faz muito sentido para nós levamos algo para presentear essa pessoa, né? E com isso, nós também deixamos coisas boas nas casas que nós visitamos, né? E que nós possamos ser esses viajantes que estamos de passagem,
trazendo algo bom para essa terra que merece, né? O planeta Terra merece as melhores vibrações, as melhores pessoas, por tudo o que ele contribui para nós, né? Só o ato de respirar aqui já é um ato grandioso, né? Quantos planetas não poderiam nos receber porque não tem as condições físicas que a gente tem aqui no planeta Terra. Então, até o nosso corpo físico, ele está totalmente vinculado à criação da Terra. Então, a Mãe Terra tem totalmente esse vínculo com o nosso corpo. Então, nós humanos somos frutos dessa Terra maravilhosa, que é o planeta Terra. Então, quando nós começamos a fazer um pouquinho diferente, de uma forma diferenciada, com mais amor, nós começamos a trazer um equilíbrio para algo que os nossos ancestrais não tinham ainda o domínio de fazer com que fosse mais leve a vida aqui na Terra. E aí aconteceram as poluições, os desmatamentos e todas as coisas que nós temos consciência. Então, quando eu falo isso aqui, que nós possamos, nessa breve passagem por aqui, que nós possamos contribuir para essa grandiosidade dessa escola que é a Terra, para que nós possamos possibilitar que todas as pessoas que possam vir a estagiar aqui na Terra possam ter as mesmas oportunidades e até melhores do que nós. Que a Terra possa ser um lugar mais amoroso, mais humano. Ai, é muito forte isso, né? Que a paz possa estar em todos os lugares e que a igualdade, que os preconceitos e que tudo que for pequeno possa ser extirpado daqui, para que o legado do amor se estabeleça aqui na Terra, né? Então, falar de sincronicidade é falar que todos nós temos responsabilidade nas nossas vidas e também no planeta. Que quando nós curamos, nós fazemos com que todas as pessoas da humanidade também tenham oportunidade de cura. E gente chata já deu, né, gente? Gente com ódio já deu, gente com muitos julgamentos já deu. E nós precisamos colapsar com essa frequência de amor para que a Terra seja o paraíso, onde que nós menos esperamos, que é aqui, né? Que nós possamos criar isso hoje, aqui, né? Que nós possamos fazer com que o céu que muitas pessoas idealizam, ele aconteça agora, né? Quando nós começamos a viver o nosso propósito, o que nós viemos fazer aqui, que a gente às vezes esqueceu. Então, às vezes, a gente precisa de umas terapias holísticas para despertar isso, que nós possamos acessar profundamente qual é o talento que eu vim ser aqui para ser uma contribuição para esse planeta. E aí nós podermos sairmos daqui melhor do que quando nós chegamos, pelo menos como aqueles visitantes que cumprem o que veio falar que ia fazer, né? Que cumpre o que estava programado. Porque o que mais tem na humanidade são pessoas que não estão vivendo o presente. E aí fazem coisas, falam coisas que elas não gostariam. Então elas não estão vivendo o presente, elas estão vivendo em qualquer lugar, menos no presente. Que nós possamos estar cada vez mais conscientes da nossa potência, da nossa força e do nosso propósito, para que nós possamos ser uma contribuição não somente para nós, mas para os que estão perto de nós e para toda a humanidade, porque o planeta, mais do que nunca, já está esperando essa mudança nossa para que nós possamos retribuir para ele tudo o que ele já fez por todos os nossos ancestrais, por nós e por todos que virão. Então é isso. Falar de sincronicidade é falar de algo muito grande, falar de frequência, de vibração, de responsabilidade de vocês frente à vida de vocês, para que vocês possam perceber que tudo que vocês vibram e frequenciam é tudo que vocês projetam para a vida. Então, não existe o outro. Vocês são responsáveis por tudo que vocês estão criando, consciente ou inconsciente, no micro ou no macro, que é o sistema familiar. Então, que vocês possam despertar e fazer com que esse homem velho desperte para uma vida nova,
para que nós possamos ser a renovação que a terra precisa. Um beijo para vocês e tudo melhor.